1 Tessalonicenses, por sinal, nossa vigília foi muito boa. Acho que não tem vigília ruim. Tem vigília ruim? Não, vigília é sempre bom. Encontrou aí? Diga amém. 1 Tessalonicenses 5,19. Sobre isso na vigília ontem. Vamos falar um pouco aqui hoje sobre isso também. 5,19, vamos ler junto, 1, 2 e... Fácil, não é o versículo? Vamos, 1, 2 e... Vamos falar tudo numa versão só? Diga, não apaguem o Espírito. 1, 2 e... Só as mulheres, vai lá. Só os homens, deixa eu ver. Agora os homens com voz de homem, vai lá, 1, 2 e... Assim, não apaguem o Espírito. Vai lá, só os homens, 1, 2 e... Ó, apareceu mais voz de homem agora. Não apaguem o Espírito. O Espírito Santo tem nos incomodado nesses dias. Nós estamos num período de preparação para um seminário que nós cremos, estamos crendo e orando para que mude a história em antes e depois da nossa juventude. Quantos dizem amém? Quantos estão crendo comigo? Você está crendo comigo? Só que eu não acho que nós temos que esperar chegar o mês de agosto para que o Espírito Santo comece a se manifestar no nosso meio. Eu acho que nós temos que começar a dar espaço ao Espírito Santo na nossa vida. Gálatas 2, capítulo 20, ou versículo 20. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo, que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Bom, meu querido, o texto que nós acabamos de ler e decorar, o versículo que nós acabamos de decorar, vamos falar mais uma vez, 1, 2 e... Não apaguem o Espírito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você está apagando o Espírito? Você está apagando o Espírito na sua vida? Porque quando nós dizemos que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso é uma verdade que Paulo está nos falando. E o que Paulo está nos mostrando aqui é que o crente, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus, e que esse Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele quer se expressar através de nós. Diga, se expressar através de nós. Então o Espírito Santo, ele quer se manifestar através da nossa vida. E o Espírito Santo se manifesta através da nossa vida, tanto através das nossas ações, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se as nossas ações e aquilo que nós fazemos está glorificando a Deus, as pessoas vão poder olhar para nós e vão poder dizer: Jesus está nessa pessoa. Então você está manifestando Jesus através da sua vida, e Jesus está vivendo através de você, e o mundo está vendo que Jesus está em você. Mas o Espírito Santo também se manifesta através de nós, através dos dons espirituais. E os dons espirituais estão lá na Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 12, agora a gente vai ler, tá bom? Mas Paulo coloca ali vários dons espirituais, e muitos de nós aqui temos esses dons. Aliás, eu falei uma coisa errada. Diga, todos temos dons. Diga a alguém que está do seu lado, fala, todos temos dons. A pergunta é, será que estamos usando? Isso está à nossa disposição, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo distribui entre a igreja, e que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais.
muitas vezes o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é apagado, ele é abafado por nós mesmos. E é isso que Paulo está falando: olha, não reprima o Espírito Santo. Aquele que habita dentro de você e que quer se manifestar através de você, ele não vai se manifestar se você não deixar. Se você o apagar, o Espírito Santo não vai fluir através da sua vida. Existem muitos enganos sobre isso. Um dos enganos que existe é que isso não é para todos. Às vezes nós pensamos, né? Olha só que beleza. Às vezes nós pensamos, não, isso é para o líder, isso são para os pastores, são para pessoas que têm cargos, que têm títulos, mas não, é para você. Olhe para suas mãos e diga: é para mim. Deus tem isso para mim. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua condição, e você pense: mas eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu piso tanto na bola com Deus, Deus não deve estar querendo me usar. Não, eu quero dizer, Deus quer te usar. Fala, mas a minha vida está cheia de brechas. Amém, isso é outra história. Deus quer transformar o seu caráter, mas mesmo que você ainda não esteja transformado no seu caráter, mano, traz mais um símbolo desse lá. Ainda assim você pode ser usado por Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Olha só o que está escrito lá. Eu vou abrir aqui rapidamente e vou ler para você. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Tinha isso na minha Bíblia aqui até agora. Ah, está aqui. Vamos lá. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Versículo, vou começar de novo lendo a partir do versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. O que foi confirmado? Diga: o testemunho. Me responda: o que é testemunho? O que é testemunho? Um de cada vez sem brigar. O que é testemunho? Diga: testemunho é aquilo que as pessoas veem. É ou não é? Testemunho é aquilo que as pessoas veem. O que Paulo está escrito é: o testemunho de Cristo foi o quê? Confirmado entre vós. Por quê? De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor, nosso Jesus, seja revelado. Agora preste atenção. Quem já leu todo o livro de 1 Coríntios? Já leu mesmo? Então vou chamar alguns de vocês e vou fazer algumas perguntas sobre 1 Coríntios. Não, estou brincando. É lógico que a gente não lembra de tudo que leu. Quem sabe por que a carta de 1 Coríntios foi escrita? Quem sabe o motivo? Por que Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios? Você sabe? Hã? Pecado. É, mais ou menos. Alguém me dá uma resposta melhor. Porque os coríntios estavam zoando o plantão, o Rodolfo está falando, e estava muito tenso. Bom, o que aconteceu na verdade é o seguinte: estava havendo muitos problemas dentro da igreja, muitos, toda sorte de pecados, de imoralidade, de trambicagem, enfim, problemas de caráter de toda sorte. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática no que se fala de caráter. Então, um dos irmãos da igreja mandou uma carta para Paulo, dizendo de todos os problemas que estavam acontecendo ali, pedindo a interferência de Paulo na igreja de Corinto. E Paulo, quando fica sabendo desse problema, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para tentar resolver os problemas da igreja e dar conselhos para que aqueles problemas fossem resolvidos. Então, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, você vai ver que o livro inteiro trata de problemas, porque aquela igreja era uma igreja que estava afundada em problemas, tanto em pecados como problemas de caráter.
Mas é interessante que Paulo começa falando: olha, o testemunho de vocês é confirmado, porque não falta para vocês nessa igreja nenhum dom espiritual. Olha só o que estava acontecendo aqui nessa igreja. Com certeza havia muita confusão, porque os cultos eram assim: o Espírito Santo vinha e era fogo puro, mas quando eles saíam dali era fogo puro, mas de outro jeito. Fogo do pecado, de problemas. Mas é incrível, porque o Espírito Santo continuava atuando ali, porque aqueles irmãos, eles aprenderam a dar espaço ao Espírito Santo nas suas vidas. Eu não estou aqui querendo valorizar uma coisa em detrimento da outra. Eu não estou aqui dizendo para você que caráter não é importante. Aliás, as duas coisas precisam andar juntas. E o que Paulo estava fazendo aqui era justamente tentar corrigir os problemas. Mas Paulo reforça: olha, muito bem, os dons espirituais não têm faltado a vocês, mas agora é necessário que vocês tenham caráter. Eu acredito que nós falamos muito sobre caráter, nós trabalhamos muito isso, mas nós temos visto que nós temos apagado o Espírito Santo, não temos visto tanta manifestação do Espírito Santo no nosso meio. E é lógico que essa manifestação do Espírito Santo no nosso meio não está acontecendo, não é porque nós não temos dons, nem porque o Espírito Santo não está em nós, nem porque Deus não quer fazer alguma coisa, nem porque Deus não quer usar a todas as pessoas que estão aqui. O fato é que muitas vezes nós estamos apagando o Espírito Santo. Diga comigo: apagar o Espírito Santo é pecado. Diga mais forte: é pecado. Diga para a pessoa que está do seu lado: apagar o Espírito Santo é pecado. É pecado, não é, Emily? Alguém apagou o Adriano. Está na quarta dimensão. Sabe aquela dimensão da fé? Ele está lá, esse dormiu, foi. Que beleza, mamãe. Não apagueis o Espírito Santo. Nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida quando nós ignoramos algumas coisas que acontecem. Nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida quando nós acreditamos no engano de Satanás. Não, isso não é para mim. Não, eu vou ligar para outra pessoa fazer isso ou aquilo. Nem, eu não consigo fazer isso. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que faz tudo em todos. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Mas existem coisas que apagam o Espírito Santo na nossa vida. Diga: primeira coisa, vergonha e medo. Diga: vergonha e medo. Fala: vergonha e medo. Fala. Vai falando agora. Vergonha e medo. Já percebeu como os crentes muitas vezes têm vergonha de serem usados por Deus? Não, deixa eu mudar a minha expressão. Não é vergonha de sermos usados por Deus. É vergonha misturado com medo de tentarmos ser usados por Deus e Deus não fazer alguma coisa que nós pensamos que Deus pode fazer. Sim ou não? De repente eu estou passando ali, de repente eu estou diante de uma situação, uma pessoa enferma, algo que acontece sempre. Eu, como cristão, quando eu estou diante de um enfermo, o que eu tenho que fazer? A gente tem que ir, mas muitas vezes a gente não faz. Sabia que há muitas pessoas no nosso meio que têm dons de cura, mas ainda não descobriu o que tem, porque não está orando pelas pessoas. Você sabia o que um crente tem que fazer quando você encontra uma pessoa e sabe que essa pessoa está com problemas? Sabe o que você tem que fazer? Sabe? No mínimo você tem que orar por essa pessoa. No mínimo. Quantas vezes, quem faz faculdade? Olha só, quantas vezes lá na faculdade alguém, algum amigo, alguém abriu o coração com você? Ou algum amigo de trabalho abriu o coração com você e falou: cara, lá em casa o negócio está mal.
levou aquilo como uma conversa normal. Não, deu até um conselho de amigo para ele, né? Não, vai lá, cara, isso vai passar, falou alguma coisa, mas não cumpriu seu papel de cristão naquele momento. Sabe o que você fez? Você apagou o Espírito Santo. Era momento, foi a hora que Deus te deu para que o Espírito Santo pudesse manifestar através da sua vida, para que ele pudesse viver através de você. Há um livro muito famoso que fez sucesso no mundo inteiro, um livro que se chama Em Meus Passos que Faria Jesus. Quantos já ouviram falar desse livro? Muito bom. Ele ensina nesse livro que os crentes, em todas as circunstâncias, deveriam perguntar: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Como Jesus pode se manifestar através de mim nessa situação? E muitas vezes, por causa do nosso medo, da nossa vergonha, medo da nossa reputação, sabe o que é? Cara, se eu orar aqui não acontecer nada. Aí se eu falar alguma coisa de Deus para esse cara aqui, ele vai achar ruim. Acho que se eu falar de Jesus para ele, ou se eu falar alguma coisa da Bíblia, esse cara já vai pensar que eu estou forçando a barra. E a gente vai deixando passar batido. E as coisas vão passando, e vão passando, vão passando. Pouso para foto. E as coisas vão passando, e nós não fazemos nada. Vamos apagando o Espírito Santo de Deus. Esse negócio vai bater na minha cabeça não. Medo e vergonha. Mas muitas vezes nós apagamos o Espírito Santo. Diga assim: quando ignoramos o chamado. Eu não estou falando de chamado de ministério. Eu estou falando daquela vozinha que fala no seu ouvido. Você deveria fazer alguma coisa, mas você finge que não é com você. Estou ali parado. Vou inventar aqui. Estou no ponto de ônibus. Encosta a pessoa do meu lado. Espírito Santo, diga isso e isso para essa pessoa. Você fala assim: isso é coisa da minha cabeça. É Satanás. É Satanás. É Satanás está mandando você pregar pro cara, então. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não é de Deus. Não é de Deus. Você sabia que naquele momento ali Deus poderia estar te dando uma palavra de sabedoria ou de conhecimento sobre a vida de alguém? Mas você não fez. Você apagou o Espírito Santo de Deus. Aquele momento quando você passa por uma pessoa e o Espírito Santo fala alguma coisa a você, ó, diga isso ou aquilo para aquela pessoa, e você pensa assim: não é comigo, Deus deve estar falando com alguém aqui do meu lado, eu escutei, achei que fosse comigo, mas não é comigo. Quantos já fizeram isso que eu estou falando? Levante a mão. O resto é mentiroso. Nunca aconteceu isso com você? Você teve aquela sensação que você tinha que ter feito alguma coisa, mas você não fez, você fingiu que não era com você. Sim ou não? Já ou não, mano? Fala comigo, está deprimido? Se tiver alguém deprimido, nós temos que orar aqui hoje. Apagamos o Espírito Santo. Daí a gente vem pro louvor na igreja e canta: que ele cresça. Cadê? Dá a nota aí, Cris, pra gente. Como é que é? Para. Hã? O que você está cantando? Vai de novo. Que ele cresça. Hã? E eu? Que legal. Onde que isso vai acontecer? Hã? E a gente está aqui cantando e fazendo força ainda. Já viu? Que ele cresça. Faz careta. Não é? A gente faz força e pede: oh Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua. É verdade.
aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo está morando dentro de você. Ele está aí dentro. Mas Ele não veio habitar dentro de você para ser uma pessoa inerte. Ele não veio morar dentro de você para ser água de poço, parada. Ele quer se manifestar através da sua vida. Ele quer se manifestar através das suas mãos, da sua boca, dos seus olhos, dos seus pés. Jesus quer viver a vida no seu lugar. É por isso que Paulo começa dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. No versículo anterior, então no início do versículo ele diz: estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu morri para mim mesmo. Agora eu deixo Jesus se expressar através de mim. Diga, isso é para mim. Diga forte, isso é para mim. Eu creio que Deus quer ativar os dons do Espírito Santo no nosso meio. Eu creio que Deus quer te usar poderosamente e me usar poderosamente. Mas nós não podemos apagar o Espírito Santo. E o que nós temos visto hoje é que as pessoas estão constrangidas. Nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo de deixar o Espírito Santo fazer algo através de nós, ou nós ficamos com medo de deixar o Espírito Santo fluir através da nossa vida. Então o que nós fazemos é reprimimos isso. Ficamos só pra gente. Eu dei aqui vários exemplos, por exemplo, de coisas que podem acontecer fora da igreja. Mas vamos falar de coisas que podem acontecer dentro da igreja, como por exemplo o dom de línguas e o dom de profecia, que são coisas que acontecem normalmente dentro da igreja. Quantas vezes Deus pode ter te dado uma palavra ou uma visão clara de algo que está acontecendo e você ficou calado, porque você ficou com medo. Ou porque talvez você pensou assim, as pessoas não vão dar ouvidos ao que eu estou dizendo. Ou até mesmo, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou pequeno. Não existe um crente que não tenha dons. Diga nenhum. Nenhum. Diga nenhum. 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 Entende isso? 1 Coríntios capítulo 12, abre comigo, por favor. Versículo 7, achou? Amém? Vamos lá? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. É dado o quê? Para quem? Diga cada um. Diga cada um. Fala, meu filho, abra a boca. Fala cada um. É um por um, diga são todos. A cada um. Quem aqui é um? Você é um. A cada um, porém, é dada a manifestação. Diga manifestação. O que é manifestação? É quando Deus faz alguma coisa através de nós. Isso é a manifestação. Quando o Espírito Santo faz alguma coisa dentro de nós, isto é a ação do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo faz alguma coisa através de nós, isso é a manifestação do Espírito Santo. Diga, o Espírito de Deus quer agir dentro de mim e através de mim. Amém? O Espírito Santo vai agir dentro de você. Para quê? Para transformar o seu caráter, para transformar a sua vida, para gerar em você o DNA de Jesus. Gálatas 2, versículo 22. Fruto do Espírito, o DNA de Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo
dentro de você, e Deus quer agir dentro de você, e esta é a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas ainda a manifestação do Espírito Santo na sua vida é quando ele passa a viver através de você, e o mundo pode testificar através do seu testemunho, das suas obras e da manifestação dos dons espirituais, que o Espírito Santo está em você. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Então vamos continuar aí. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Diga, os dons não são para mim mesmo, são para a igreja, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Diga, a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é quando Deus te dá uma solução de um problema para alguma pessoa, para alguma situação. Isso é a palavra de sabedoria. Salomão teve um exemplo assim. Tem um exemplo muito claro na Bíblia de palavra de sabedoria, que foi quando Salomão decidiu entregar aquela criança a duas mães que estavam reivindicando. Quem conhece esse texto? Quem não conhece, depois vai ler. Ali Deus dá a Salomão a palavra de sabedoria. Fala, mas no Velho Testamento, sim, é uma manifestação do Espírito Santo, uma palavra de sabedoria. E Salomão tinha muito isso, porque ele pediu a Deus sabedoria, não é verdade? E a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Diga, palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é quando Deus dá a você uma revelação de algo que está acontecendo na vida de alguma pessoa. Deus mostra para você uma situação específica. Olha, está acontecendo isso na vida dessa pessoa. E quando Deus mostra isso para você, é para que você revele e para que você ore sobre aquilo. Porque quando Deus mostra, porque Deus quer fazer alguma coisa. Deus não simplesmente mostra para que você tenha superpoderes. Uau, eu sei agora. Deus te mostra, e quando Deus te mostra, quantos já tiveram experiências assim? Eu já tive experiências assim, de estar conversando com uma pessoa que está com problemas, e o Espírito Santo mostra, fala, o problema dessa pessoa é esse, o fundamento é esse, a raiz é essa. É uma palavra de conhecimento. E quando Deus te mostra, é para você falar. A palavra de conhecimento, ela não é para ser revelada no púlpito, ela é para ser revelada para a pessoa. Não é para eu chegar aqui, Dorgival, Deus me revelou, mano, que você está em pecado, você está em adultério. Eu falei adultério porque, mas ninguém fala, né? Porque nem casado ele é. Então, para não ter risco de coincidência. A palavra de conhecimento, ela não deve ser revelada assim. Ela deve ser revelada pessoalmente. E a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Diga fé. Fé. Mas fé é dom? Sim. Diga, tem os dois tipos de fé. Tem um tipo de fé que todos nós temos, mas tem um tipo de fé especial. O dom da fé. São pessoas que creem mais do que as outras. São pessoas que conseguem realizar mais do que as outras. Porque a fé é o segredo para conquistar as coisas de Deus. Segundo a palavra de Deus, aquele que tem fé pode alcançar. Segundo a palavra de Deus, aquele que consegue entrar nessa dimensão da fé, ele consegue trazer para o reino natural as coisas que estão no reino espiritual. E pessoas que têm o dom da fé, elas são pessoas assim, elas são pessoas realizadoras em Deus. Elas fazem grandes coisas e coisas poderosas em Deus por causa da sua fé em comum. É um dom poderoso. Pelo mesmo Espírito, há outro, dons de curar. Pelo único Espírito, há outro, poder para operar milagres. Operar milagres. Os milagres ainda acontecem? Sim ou não? Sim. Você já parou para pensar que você que está me ouvindo aqui, você pode ser um operador de milagres e ainda não sabe disso?
grande operador de milagres na Bíblia foi Moisés. Grandes, maravilhosos milagres aconteceram através das mãos de Moisés. Não foi ele, foi a manifestação do Espírito Santo através da vida dele. O mar vermelho se abriu, água doce, água amarga se transformou em água doce. Água saiu da rocha, pão caiu do céu. Quantas coisas através de Moisés. Aquele Deus hoje mora dentro de você. O Deus que operou milagres através da vida de Elias é o mesmo de hoje. E Tiago faz questão de dizer: Elias era um homem comum como eu e você, mas ele creu. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal, fez um altar, mal começou a orar, o fogo caiu do céu. Isso é operação de milagres. Deus quer usar pessoas para operar milagres no meio da igreja hoje. Você crê nisso? Já pensou que pode ser você? Diga amém. Diga amém. Você quer? Quer? A outro, profecia. Diga profecia. É um outro dom. Esse dom ele se manifesta dentro da igreja. O dom da profecia é quando Deus quer entregar um recado a alguém para direcionar a vida dessa pessoa de alguma forma. Esse é o dom da profecia. Muitas pessoas confundem com o ministério do profeta. Nem todos que têm dom de profecia são profetas. Pode ser simplesmente o dom da profecia e não o ministério profético. O ministério profético é outra coisa, nós vamos estudar depois. Mas o dom da profecia ela vem com a finalidade específica de direcionar a vida de alguma pessoa, de trazer uma direção ou uma exortação sobre a vida de uma pessoa. Assim diz o Senhor, Deus está me mostrando que é para você fazer isso e isso na sua vida. Deus está me mostrando que tal ou tal coisa está acontecendo e que é para você fazer isso e isso. Deus está me mostrando que esse ou aquele pecado está presente na sua vida e Deus está dizendo para você: arrependa-se. O dom da profecia, ele vai funcionar assim. O outro dom, discernimento de espíritos. Algumas pessoas são dadas o discernimento de espírito, que é aquela pessoa que sabe que espírito está agindo em determinado ambiente, tanto o espírito de Deus quanto demônios. O tipo de unção que está presente no ambiente, ela sabe, ela tem discernimento pelo Espírito Santo do que Deus quer fazer ali, mas também tem discernimento pelo Espírito Santo de algo que Satanás está planejando fazer ali. Esse é o discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. Diga variedade. Nós normalmente conhecemos só as línguas, língua dos anjos, né? E oramos em línguas, mas a Bíblia não está falando só dessa língua. A Bíblia está falando de variedades. Diga variedades. São muitas. Esse fenômeno aconteceu lá na primeira vez onde os discípulos foram revestidos de poder, Atos 1:8. E eles começaram a pregar o evangelho em muitas línguas diferentes. Isso é variedade de línguas. E a outro ainda é interpretação de línguas. Esse daqui sim está relacionado ao dom de línguas espirituais. Você sabe pelo Espírito Santo aquilo que uma pessoa está orando, ou até mesmo aquilo que você está orando em línguas, porque nós não entendemos. Não é uma linguagem lógica. Deus quer ativar dons espirituais na nossa vida. Não apaga o Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo fluir na sua vida. Sabe algo que apaga o Espírito Santo na nossa vida? Quando o nosso desejo de pecar é mais forte que o nosso desejo de ser usado por Deus.
Deus quer, foi isso que Deus planejou para a igreja. Se você sente que você apagou o Espírito Santo, se você tem apagado o Espírito Santo na sua vida, peça perdão agora e comece a dizer: Espírito Santo, tantas vezes eu apaguei, tantas vezes eu ignorei, tantas vezes eu abafei o Espírito Santo dentro de mim, mas agora eu quero te pedir, volte a manifestar através da minha vida, volte a se manifestar através da minha vida. Espírito Santo, me perdoa. Jesus, derrama o teu sangue sobre a minha vida agora. Eu que apaguei o Espírito Santo tantas vezes, que fingi que não era comigo, que fiquei com vergonha, que fiquei constrangido diante das pessoas, diante da situação, e não cumpri o meu papel como cristão. Senhor, me perdoa, mas não passe de mim a sua unção, nem a manifestação do teu Espírito. Eu quero ser usado pelo Senhor. Senhor, olha, as minhas mãos estão disponíveis. Senhor, ora o meu coração, porque meu coração está sedento, está querendo. Eu quero. Senhor, olha para mim. Eu estou disponível, eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer hoje, já não sou eu quem vivo, mas Jesus vive através de mim. E eu quero que Jesus viva através de mim. Eu quero que o Espírito Santo se manifeste através das minhas ações,